né? O líder do MST, João Pedro Stedley, ele disse em entrevista ao portal Metrópolis que o governo Lula tem sido muito lento e medroso para cumprir promessas de campanha. Vou abrir aspas. Até agora, nenhuma família foi assentada para um governo... Prestem atenção. Para um governo nosso. Repito o que disse Stedley. Para um governo nosso. 6 meses é muito tempo para não ter nenhuma solução objetiva. Fecho aspas. Além disso, Stedley disse que Lula errou ao acusar o MST de invadir terras. Aspas. Foi um equívoco do presidente Lula voltar a usar a palavra invasão. Invasão é quando uma pessoa invade uma propriedade alheia para se apropriar daquele bem. O Código Penal classifica como espulho de um bem. Já a ocupação, meus amores, quando realizada por movimento popular, é uma forma de luta para chamar a atenção do governo, para cumprir o que está na Constituição, que é clara. Toda propriedade improdutiva deve ser desapropriada pelo governo com pagamento aos proprietários e distribuída aos trabalhadores sem terra. Fecho aspas. Olha que malandro. Malandro. Conversa de malandro. A Constituição fala, deve ser desapropriada, não invadida, não ocupada. Porque se eu aceito falar que ocupação não é invasão... Aí o acusado de estupro vai falar, não, eu não estuprei, eu fiz amor sem consentimento. Exatamente. Olha a subversão das palavras. E aí, será que esse malandro roda? Porque o governo é dele, ele falou, o Lula é nosso, o Ru, Luiz Inácio é nosso, é ou não é, Deise? Não roda, mas não roda não, Pavinato. O Stedley está colado no Lula desde 1980, desde a política dos anos 80. E essa frase dele, ela vai muito ao encontro do que a gente falou aqui no Linha de Frente, acho que foi de segunda-feira, né? Falando do início do movimento Sem Terra, né? De como eles tinham começado com uma pauta que naquela época ela era importante, que era a pauta da reforma agrária, onde existia no Brasil uma quantidade muito grande de terras improdutivas, mas isso com o crescimento do agro foi diminuindo e até a própria pauta do MST, né, que antes era uma pauta de reforma agrária, se tu for parar para olhar, ela virou uma pauta ideológica, né, e o Stedley deixou isso muito claro nessa fala dele, quando ele disse que esse é um governo nosso, né, a gente tem que lembrar, a gente sempre lembra aqui no Linha de Frente também, ele viajou para a China com o presidente Lula com áreas de Estado, né, então para ele estar cobrando alguma coisa de público agora é porque tem alguma falta aí no meio, né. A gente sabe que quando o presidente Lula se elegeu, uma das principais mudanças de imagem dele foi justamente não se afastar do MST, porque ele nunca se afastou, mas parar de mencionar. De mencionar, que eu digo de falar no MST. Agora, ele tem tido entraves, principalmente com o setor agro, justamente porque ele sempre foi um apoiador do MST. Então, esse silêncio dele, um possível afastamento, só no campo simbólico mesmo, para a gente ver, deve estar provocando desgaste ali. Mas o Stedley, ele é um ministro de Estado, né? Ele é um chefe de Estado, como ele já deixou claro e como o presidente Lula já deixou claro também. E ele fez uma apologia ao crime, Cabeça. Sim. E aí? Ele pode fazer apologia ao crime? Agora, eu vou fazer um post lá, né? O pessoal que falou do 8 de janeiro. O que a BIM falou substancialmente? Influenciadores estimularam a ida de manifestantes a Brasília. Ele está fazendo o quê? Ele está estimulando o crime. Sim. Por que com ele não acontece nada? Olha, em primeiro lugar, nós temos você falou bem, vamos ver o que a Constituição diz sobre terra improdutiva. Você falou bem. Artigo 184. Compete à União desapropriar, mediante o devido processo legal, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então, se o MST quer atuar dentro da legalidade, com respeito à Constituição, que consagra a propriedade privada como um dos princípios da ordem econômica e um dos princípios fundamentais, um dos alicerces desta Constituição, ele que aponte, procure os órgãos, provoque os órgãos responsáveis para apontar onde estão essas terras improdutivas, para que o governo federal, através do Instituto da Desapropriação, promova e continue promovendo a reforma agrária. Agora, dizer que
invadir terra como movimento popular não constitui crime, é tentar subverter o Código Penal. O crime de esbulho possessário é um crime chamado crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, ninguém está isento, não tem causa de exclusão, nem de culpabilidade, nem de criminalidade, no caso da invasão. Então, se porventura está havendo pouca movimentação, é porque o pessoal alinhado com a centro-direita e com a direita, que se elegeu fazendo selfie, fazendo gracinha no celular, fazendo TikTok, tá lá e não sabe o que fazer. Então, fica que nem aqueles 3 macaquinhos. Não vejo, não ouço e não falo. E você pode notar, observa, tem senador que você não conhece a voz até agora. Não abriu a boca. Nenhuma sessão, numa comissão permanente, numa CPI. Não fazem absolutamente nada. Depois você vai querer dizer que a direita tem que se colocar? Se colocar como? Com o exército de Brancaleone? Com pessoas completamente despreparadas? Então, são culpados por omissão, sem dúvida alguma. Veja, porque o Stedley, ele tem licença para cometer crimes? Existe essa categoria agora? Tem licença para cometer crime? É o criminoso democrático? É o crime democrático. É o que parece que nem o Zé Dumont. É o pedófilo democrático. É idoso e tem bom comportamento. É um velhinho que gosta das criancinhas. Ai, meu Deus. Meu Deus, Pavinato, isso é algo que dá frio na gente só de pensar, né? Mas olha só, entre uma briga de Lula e Stedley, evidentemente que eu vou torcer pela briga. Porque mostra a dificuldade que esse governo está tendo de abraçar toda essa base que o elegeu. Muito diferente do que aconteceu nos mandatos do Lula 1 e 2, que ele tinha muito mais facilidade de contornar essa turma. Mas eu concordo com o Stedley, viu? O governo Lula realmente está muito lento e está muito medroso em relação ao MST. Eu gostaria que o governo Lula fosse rápido e corajoso e declarasse de uma vez a natureza criminosa desse movimento. Exatamente. Porque eles cometem crimes. Eles invadem propriedade, ele mesmo definiu aqui, quando o Stedley define o que é o crime lá do Código Penal, de esbulho possessório, ele está dizendo justamente o que o MST faz. E nós não podemos nem chamar de movimento, nós não temos nem a possibilidade de responsabilizar criminalmente o MST, porque o MST ele não se regularizou perante a legislação brasileira com um simples CNPJ. Ou seja, vamos chamar de movimento aqui na falta de um termo melhor, né? Porque tem termos que se a gente usar, a gente corre risco de tomar um processo. Mas é um movimento que atua à margem da lei. Pois não tem CNPJ, mas PCC também não tem. O PCC também não tem CNPJ. Mas eu espero sim, eu espero uma ação rápida da polícia e uma ação corajosa da justiça toda vez que esses invasores do MST entrarem em campo. É isso. Agora, Dani, está tendo a CPI do MST. O número de invasões, que estava altíssimo, caiu para um só. Né? Isso se chama medo. Isso se chama não passa uma agulha. Coincidência, pô. Né? Isso se chama também, o governo pediu. Exato. Né? Isso se chama tantas coisas, minha filha. E é tão clara essa ligação porque, vou repetir, o Stedley afirmou: o governo Lula é nosso. Este senhor que está fazendo apologia ao crime, este senhor que convocou pessoas ao crime, este criminoso que tem ações criminais, eu posso chamar de criminoso, eu não posso falar que ele é culpado, mas que criminoso ele é, porque se ele está incentivando o crime e chamando ao crime, tem outro nome, né? Ele é um criminoso. Pode ser um criminoso não condenado, mas é um criminoso. Um criminoso está falando o seguinte: o governo Lula é nosso. Exato. Isso é muito sério.